Meus queridos e amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou Alexandre Santos e falo diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Araucária, aqui na congregação do Angélica, cujo pastor é o meu pastor, pastor Reginaldo, a qual mando um abraço todo especial, juntamente com o meu pastor presidente, pastor Carlos Soares. Eu quero aqui agradecer aos inscritos deste canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Começamos apenas com um inscrito e hoje já estamos chegando aos 100. E eu queria pedir a tua ajuda. Você que pode divulgar este vídeo, faça isso. Faça isso, me ajude a espalhar a divulgação da palavra de Deus. Que certamente Deus abençoará a sua vida poderosamente. Estamos aqui justamente para comentar a respeito das lições bíblicas e chegamos ao final. Hoje é a última aula desse trimestre, segundo trimestre de 2021 e já estamos nos preparando para soltar os demais vídeos a respeito do terceiro trimestre. Esta revista aqui, ó, muito linda, inclusive. Trata-se do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estaremos comentando esta lição para a glória de Deus. Mas hoje vamos concluir esta aqui, ó. Vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. É uma lição muito convidativa e eu convido você a estudar juntamente comigo a palavra de Deus. Vamos lá então? Então, esta aula de hoje, ou a pré-aula, ela está dividida em 3 tópicos, tá? 3 tópicos. O primeiro tópico fala-nos a respeito dos dons espirituais e ministeriais. O segundo tópico fala-nos disso aqui, bons despenseiros dos mistérios divinos. E o terceiro, para concluir esta aula, vai falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, vamos lá então. O texto áureo está em Efésios, tinha que ser grande homem de Deus, apóstolo Paulo, servo do Senhor. Confesso para vocês que eu vou sentir saudade desta lição, pois ela tratou basicamente sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, sou formado em teologia pela Faculdade Cristã de Curitiba e a área que eu atuo é graça em Paulo. Já faz mais de 5 anos que a gente estuda exclusivamente o apóstolo Paulo. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz-nos assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz-nos assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Esta é a ideia. A igreja do Senhor transmitir ao mundo a exposição da palavra de Deus. Este é o principal objetivo da igreja aqui na terra. Transmitir ao mundo aquilo que Deus realmente é e se manifesta através da sua santa palavra. Vamos à introdução? A introdução diz-nos assim: o Altíssimo, que é Deus, revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo, ou seja, o plano de Deus em revelar a Cristo não é de agora. O plano de Deus em ter revelado Jesus não é de 2000 anos atrás. Não, senhores. O plano de Deus foi desde a fundação do mundo. Lembremos-nos o que diz lá no livro do Apocalipse, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Eu pediria desculpas a vocês, está dando aí um pouco de interferência no que diz respeito à luz. Tá? Está dando um pouquinho de interferência aí, mas tenham paciência com a gente, que aos pouquinho a gente vai melhorando este importante canal, tá certo? Diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo, pelo Espírito Santo,
O Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que este mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Lembro-me aqui da oração de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, que ele diz assim, ó, graças te dou, ó Pai, por ter ocultado estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, eu e você somos privilegiados por Deus, pois Ele tem nos revelado a sua infinita graça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dado isto, eu quero dizer que a minha introdução, eu digo assim na minha introdução. A sabedoria de Deus foi vista na libertação de um povo que viria do pecado e das amarras do mal. Agora, este povo, além de desfrutar da paz de Deus, transmite isto aos perdidos à sua volta. Por que eu falo de paz aqui na minha introdução? Porque quando o homem peca em Adão, quando o ser humano peca em Adão, quando eu e você pecamos em Adão, nós perdemos a paz de Deus. Paz de Deus significa presença do Senhor. Então, uma vez que eu e você fomos expulsos em Adão do paraíso, nós perdemos a comunhão, perdemos a paz. Mas eu e você fomos levados de volta pelo caminho chamado Jesus à presença de Deus. E uma vez eu e você sendo levados à presença de Deus, nós sim temos esta paz. Nós agora não somos mais inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus em Cristo Jesus pela reconciliação. Isto se chama graça de Deus. O primeiro tópico fala-nos sobre os dons espirituais e ministeriais. Subtópico 1 do tópico também 1 diz assim, são diversos. Aqui vai dizer que são diversos dons, tá certo? Diz-nos assim, na passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons, o comentarista diz, há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores, tá? Desse trimestre, como Romanos, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, e também 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 28, 29 e 30, e também 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11, e também carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 11 e 2 de Timóteo 1,6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Neste comentário eu digo da seguinte maneira, não há como dizer com exatidão quantos dons existem. Tá? Se você está assistindo essa aula, provavelmente você seja professor. Tá? E um conselho que eu te dou é este, não vale a pena você dizer com exatidão quantos dons existem, porque é uma infinidade, não tem como contar. Tá? Então, não perca tempo tentando explicar aos alunos quantos dons existem de fato, que não tem como saber, são inúmeros. Tá? Outra coisa, os dons espirituais não procedem do homem, mas de Deus. Não pode ser confundido com talentos naturais. Tá? Então, os dons não procedem de nós mesmos. Foi Deus que nos delegou para exercermos o ministério na igreja do Senhor. Tá certo? Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre são amplos. Os dons são amplos. Diz assim, a sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, o que é que o comentarista está dizendo aqui?
que os dons de Deus são amplos, não está preso a uma específica congregação, não está preso a uma específica denominação. Embora tem muitas igrejas por aí que os seus líderes, seus fundadores, eles pensam que a Bíblia é exclusiva deles. Eles pensam que os dons são exclusivos deles, quando não é assim. A Bíblia diz que os dons são amplos. Isso quer dizer que nas congregações que o Espírito de Deus atua, seja ela a minha, a sua, a que você congrega, a que eu congrego, enfim, e a que outros crentes também congregam, sendo elas pertencentes ao Senhor, ali está a manifestação dos dons de Deus, a manifestação dos dons do Espírito Santo do Senhor. E porque são amplos, isso significa o quê? Significa que os dons espirituais são dádivas de Deus à igreja. Deus concedeu estas dádivas à igreja e são distribuídos segundo a vontade do Espírito e não conforme as preferências humanas, tá? Então os dons são distribuídos não conforme as pessoas querem, mas conforme Deus quer, conforme Deus manifesta na vida das pessoas estas dádivas do Senhor. Então não é como queremos, mas é como Deus quer. Não é conforme a minha e a sua vontade, mas é conforme a vontade soberana do eterno Deus. Tá certo? Dado isto, o subtópico 3 do tópico 1, que fala sobre dádivas do Pai. Diz-nos assim: outras excelentes dádivas de Deus, dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são. Aí o comentarista aqui vai citar letra A, letra B e letra C. Letra A ele vai falar sobre dádiva do amor. Na letra B ele vai falar sobre a dádiva da filiação divina. Na letra C ele vai falar sobre o mistério da reconciliação. Vejamos o que diz então. Letra A fala sobre a dádiva do amor. Diz assim: a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviada a seu Filho amado para salvar o mundo, conforme João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais conhecido do mundo. Inclusive, até aqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, conhecem esse versículo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos uns aos outros. Este é o grande desafio, amarmos uns aos outros, o amor fraterno. Tá? Esse amor desafia-nos que amemos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então, a dádiva do Pai vai apontar para a dádiva do amor. Precisamos amar os nossos amigos e também os nossos inimigos. Tá? Eu digo assim, os dons espirituais são recebidos de Deus e exercidos com Deus, por Deus e para Deus, para que a Igreja de Cristo tenha suas necessidades supridas e possa assim cumprir cabalmente sua missão no mundo. O contexto da igreja primitiva referia-se basicamente a outros cristãos. Então, para isso que existem os dons de Deus, as dádivas do Senhor, é justamente para isso. As dádivas de Deus existem justamente para isso. Letra B. A dádiva da filiação divina. Diz assim: Deus
torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. É isso que o Senhor faz. A dádiva do Pai, a dádiva da filiação divina. Diz assim: e a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Então, o que significa isso aqui? Que o ser humano ele já nasce nos seus pecados, tá? E Deus vai, através da graça dele, ao encontro do ser humano, tornando o ser humano filho de Deus. E o contexto vai falar sobre Efésios capítulo 2, versículo 19, que fala-nos a respeito da justificação. Letra C, o mistério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do mistério da reconciliação. Todo ser humano pode ser a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. E o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. E o comentarista muito feliz vai citar aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Terminamos o tópico de número 1, agora vamos entrar no tópico de número 2, que fala sobre bons despenseiros do mistérios divinos, que é eu e você, somos nós. Subtópico 1 do tópico 2 fala sobre isso, ó. Com sobriedade e vigilância. Diz-nos assim: o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao psicopado como habilidade indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Ou seja, o álcool não combina em hipótese alguma com o obreiro do Senhor, com o ministro, com o despenseiro da casa de Deus. Tá? Isso significa que o obreiro, o ministrante, o palestrante, o servo, o pregador, o pastor, o presbítero, o diácono, o cooperador, ele precisa estar sóbrio, ele precisa ter o controle de suas atitudes. E uma vez bebendo, ele vai perder o controle. Ele não vai ter o controle, mas ele vai ser controlado pelo álcool. Tá? Os dons de Deus existem para ser usado com sobriedade e vigilância. Em outras palavras, é isso aqui, ó. Quando usamos os dons espirituais da forma certa e com motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Mas é preciso usar de forma correta os dons de Deus. Subtópico 2 do tópico 2 fala sobre o amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo, eu e você, têm um ardente amor um pelos com os outros, amor cristão. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Tá? Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro.
Em outros vídeos passados, falei sobre essa hospitalidade, tá? Que é um dos requisitos para que o homem fosse levado ao ministério. O candidato fosse levado ao ministério. Ele tinha que ser hospitaleiro, ou seja, ele tinha que dar abrigo aos cristãos do primeiro século. Recomendado pelos apóstolos Pedro, isto se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crente ou não, pobre ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículos 2 e 3. Então, o obreiro da casa de Deus, o despenseiro da casa do Senhor, ele precisa tratar as pessoas com amor e hospitalidade. A Igreja de Deus não é um mercado de vaidade, mas uma excelente plataforma de serviço cristão. Esse serviço ele é desenvolvido através do amor e da hospitalidade. Subtópico 3 diz assim: o despenseiro deve administrar com fidelidade. Aqui eu me lembro da parábola do Senhor, ele contando que houve um grande senhor que deixou sua riqueza, os seus bens, a sua casa, a sua herança, a sua fazenda, a sua riqueza nas mãos de um certo homem para que ele pudesse cuidar até que o Senhor voltasse. E quando o Senhor voltou, ele teve algumas experiências. Essa pergunta que eu faço é: será que estamos administrando bem o que Deus nos deu para que assim o fizéssemos? O despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Eu faço um pequeno comentário dizendo assim: Deus confiou sua igreja a homens fiéis ao ministério. Mais um motivo para que a igreja local reconheça isso com respeito. Mais um motivo para que a igreja reconheça isso com muito respeito. Terminamos o tópico 2, agora vamos entrar no tópico 3. Fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Subtópico 1 do tópico 3 fala sobre a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Isso se dá a partir do momento que a igreja local despreza a pregação ou o ensino da palavra de Deus. Tá? Uma vez a igreja desprezando a pregação e o ensino da palavra de Deus, ela vai se esfriando cada vez mais. O porquê? Porque o que mantém a igreja com a chama acesa não são os movimentos. O que mantém a igreja com a chama acesa são pregações e ensinos da palavra de Deus. A igreja precisa ter ensino, a igreja precisa ter pregações da palavra do Senhor. Prossegue dizendo assim: em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. E é tempo de sequidão que precisamos buscar. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor.
rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. É isso aí. A igreja precisa voltar novamente a buscar os dons de Deus, as manifestações dos dons do Senhor. Estamos com a necessidade muito grande dos dons do Senhor. É de extrema importância que os crentes descubram, desenvolvam e usem os dons recebidos de Deus para a edificação da igreja. Então precisamos usar os dons de Deus para a edificação do corpo do Senhor, da igreja do nosso Deus. Precisamos de forma urgente buscar essas manifestações do poder de Deus e exercendo o ministério com graça, com sabedoria. Subtópico 2, no tópico 3, fala sobre os dons espirituais e o amor cristão. Mais uma vez, o comentarista nos cobrando a respeito do amor. Tudo é feito com amor. Se não tiver amor, não sai de acordo com o que Deus quer. Diz assim, Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. É um capítulo muito conhecido, você conhece. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14, ali. O apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então, nossa vida é movida pelo amor cristão, o amor de Deus, o amor que emana dos sacrifícios do Senhor. Então, a igreja precisa atuar de forma eficaz no que chamamos do amor, o amor cristão, tá? Os dons espirituais e o amor cristão. O corpo cresce de forma harmoniosa e saudável. O corpo que a igreja vai crescer de forma harmoniosa e saudável quando servimos uns aos outros conforme o dom que recebemos. O dom que eu tenho, o dom que você tem, não pode ser usado para si próprio. Ele é usado para benefício do outro. É assim que Deus vai fazendo na sua igreja. Sua igreja vai crescendo desta forma, servindo um ao outro. O talento que um tem vai servir o outro. Você que, por exemplo, que sabe construir casas, provavelmente você conhece alguém que não tenha condições de fazer uma casa. O que você tem que fazer? Você tem que usar este dom que Deus te deu e construir a casa para aquela pessoa que está orando ao Senhor. Por exemplo, você que entende de mecânica, que conhece, que sabe que alguém está com o carro estragado, sem condições de pagar o mecânico, o que você deve fazer? Você não tem o talento que Deus te deu? Para que Deus te deu isso? Só para ganhar dinheiro? Acho que não. Você deve usar esse talento para abençoar outras pessoas. Você que tem várias casas de aluguel, por exemplo, você conhece alguém que está no momento sem condições de pagar um aluguel. O que você deve fazer? Ceder alguns meses para que esta pessoa venha se estabilizar e conseguir um emprego e pagar o seu aluguel. É para isso que temos os talentos que Deus nos deu, tá? É para isso que temos os talentos que o Senhor nos confiou. Então o corpo cresce de forma harmoniosa e saudável quando servimos um ao outro conforme o dom que recebemos, tá bom? Último subtópico deste tópico fala sobre a necessidade do fruto do Espírito. Diz-nos assim: uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o amor é o que nosso Pai Celestial quer à sua igreja, uma igreja cheia do poder, tá? Poder significa amar também, tá? Poder significa amar também, cheia do poder. É o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja, né? Uma igreja cheia de poder,
que também ama o pecador. Não adianta nada eu ter poder e não amar o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chama pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, tá? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, tá? Não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Então precisamos amar pessoas, amor fraterno. Precisamos amar, principalmente aqueles que não estão conosco, aqueles que não pertencem ao nosso grupo. Ou devemos amar somente aquele que pertence ao nosso grupo? Acho que não. Temos que amar todos. Estamos aqui para refletirmos no mundo à luz de Deus e compartilharmos com os povos as riquezas insondáveis do Evangelho, o que se dará pelo fruto do Espírito. Temos que amar pessoas. Tá? Chegamos então à conclusão que diz-nos assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na Igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual, nos crentes sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor. Pois sem amor nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo. O amor que nos ensina a palavra de Deus. Deus organiza sua igreja através da eficácia do Espírito na distribuição dos dons espirituais. Isso se dá pelo exercício dos crentes na execução do seu papel como servo e representante de Deus aqui na terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que esteve conosco em mais esta aula. Tá? Se você puder compartilhar este vídeo, faça isso. Lembrando que está no canal também a série A Esposa do Pastor. Esta série é muito abençoada. E você pode acompanhar esta série também neste canal, canal Graça Diária, tá certo? Voltaremos no próximo vídeo a respeito dos comentários da Escola Bíblica.